Bom dia, meus irmãos. Abramos no Salmo 84. Salmo 84. Faremos a leitura de todo o Salmo, dos 12 versículos do Salmo. Salmo 84. Salmo 84, que segundo o título é o mestre de canto, segundo a melodia os lagares, Salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, abre nossos olhos, nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra. Aplica em nós aquilo que o Senhor nos ensina através dessa palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Onde você queria estar agora? Se você conversar com uma pessoa que gosta muito de praia, por exemplo, ele provavelmente vai te responder: eu queria estar na praia, queria estar no sol, olhando para o mar ou tomando um banho de mar. Ou então alguém que gosta do campo diria: eu quero estar com a natureza, andando a cavalo, observando a natureza, que é um local onde eu encontro paz e conforto. O salmista, ele é surpreendido aqui por um desejo que sai do seu coração e talvez responda a essa pergunta: de onde ele queria estar? Os filhos de Corá, eles eram os porteiros da casa de Deus, eram os porteiros do templo, conforme 1 Crônicas 26, versículo 1. A eles foi dado este serviço. E este salmo, então, ele retrata o desejo e a expectativa desses homens que estavam a serviço da casa de Deus e estavam saindo do serviço. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de nos locomover e podemos ir para vários lugares. Temos várias opções dentro da própria cidade para descanso, para lazer. E diante disso, eu gostaria de pensar com os irmãos nessa manhã, diante de tantas ofertas que nós temos de coisas a serem feitas. Diante de tantas facilidades de lugares para os quais nós podemos ir, onde nós queremos estar? Este salmo, então, a primeira coisa que ele nos mostra, os versículos 1 a 4, é que o salmista, ele encontra o seu prazer, ou ele considera como bem-aventurado aqueles que habitam na casa de Deus. Observe no versículo 1, que ele começa com uma pergunta retórica, uma pergunta que nem precisa de resposta. Quão amáveis são os tabernáculos do Senhor dos exércitos? E a expressão aqui amado, ele pode ser tanto amado como amáveis, que está aqui na nossa versão NAA. Então, quão amáveis são os tabernáculos de Deus? Ou quão agradável é estar na casa de Deus? E aí o que ele responde aqui no versículo 2, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Como eu disse, os filhos de Corá
eles trabalhavam no templo como porteiros, então estavam à porta do templo constantemente, e vai haver menção a respeito disso mais para frente, mas a constatação que ele faz é que a sua alma suspira, e esse suspirar é um desejo muito forte pela casa de Deus, e isso leva a desfalecer pelos atos de Deus, e essa separação então causa nele algo que ele sente falta. Ele ama tanto estar ali servindo a Deus, no serviço do templo, adorando ao Senhor ali, trabalhando para a obra de Deus, que a sua alma suspira, deseja fortemente estar ali. E ao mesmo tempo, o afastamento da casa de Deus faz com que sua alma desfaleça, perca as forças, porque ele está afastado daquele serviço. E nós devemos lembrar que o serviço da casa de Deus, ele não é somente trabalhar nas sociedades internas, ou tocando, dando aula, mas o próprio culto é um serviço a Deus. O próprio culto, ele não é um assistir o culto, mas é prestar culto a Deus. Nós não vimos aqui na igreja todos os domingos para assistir algo que está sendo feito, mas para participar ativamente. Então, por isso que todos os atos do culto, desde o prelúdio até o final, devem ter a nossa participação e nós devemos estar envolvidos nele. Porque o culto é a convocação que Deus faz para o seu povo para servi-lo. E aí, por meio do culto, nós ouvimos a voz de Deus e respondemos a ele. Nós ouvimos, por exemplo, como há pouco nós fizemos o chamado ao arrependimento e respondemos a ele em arrependimento. Nós somos convocados a adorar o nome de Deus e respondemos em adoração. Somos lembrados de que Deus deve ser adorado por tudo que nos dá e respondemos em adoração, adorando a Deus com os nossos dízimos. Então, todos os atos do culto é um chamado de Deus e uma resposta do povo. Então, por isso que cada ato do culto é de extrema importância. E o salmista, ele então, sabendo disso, ele sabe que a melhor coisa que pode acontecer na vida dele é estar na presença de Deus, confiando no Rei eterno. E a segunda parte do versículo nos mostra que não somente a sua alma sente os efeitos disso, mas ele diz que o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. E esse exultar aqui é uma alegria muito grande, um deleite, um desfrutar do Deus vivo. Então, o seu coração, a sede das suas emoções, e a sua carne, com as suas ações, tudo isso o leva a exultar pelo Deus vivo, a se alegrar muito na presença do Deus vivo. E então, para nossa reflexão, o quanto nós exultamos pelo Deus vivo na nossa vida, o quanto estar em comunhão com Ele nos traz alegria. Como eu disse, quando nós pensamos em lugares aos quais nós desejamos estar, quando nós pensamos em um lugar que nos dá alegria, nos dá segurança, nos dá paz, nos dá conforto, e nós desconsideramos o templo como esse lugar, o versículo 2 nos lembra em quem nós devemos nos alegrar. Não é somente um habitar na casa de Deus por habitar, não é somente amar a comunhão dos santos, não é somente amar estar aqui todos os domingos, mas em primeiro lugar é exultar pelo Deus vivo e entender que o local da sua habitação é a sua casa. Então, porque nossa alma deseja o Deus vivo, exulta pelo Deus vivo, se alegra pelo Deus vivo, então a nossa alma suspira e desfalece por estar na casa onde Deus habita. Perceba que, mais do que estar alegre na casa de Deus, este serviço que nós prestamos a Ele e que nos faz exultar pelo Deus vivo, deve ser baseado no próprio Deus. Porque muitas vezes nós nos alegramos nos lugares que nos trazem alegria, porque pelo que eles nos dão. Mas o serviço da casa de Deus, o estar na casa de Deus, nos alegram e nos trazem júbilo, exultação e alegria por causa do Deus vivo. E aí nós podemos contrapor todas as divindades com o Deus verdadeiro. Israel foi assediado na sua história por outras divindades que prometiam alimento, que prometiam segurança, que prometiam paz, mas o salmista reconhece que nada disso traria alegria a ele. Nenhum desses deuses poderia
fazê-lo viver em paz, segurança e conforto, senão o Deus vivo. E aí os versículos 3 e 4, então, fazem uma relação sobre um lugar seguro que ao olhar esses pássaros, ele encontra em Deus. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Então, naquele ambiente ali do templo, o salmista deve ter visto pardais e andorinhas ali com seus ninhos. E ao olhar para aqueles pássaros que são considerados frágeis e passageiros, ele considera que se eles encontram deleite, segurança e um ninho para habitar, ele também encontra isso na casa de Deus. E é importante nós lembrarmos que o pardal e a andorinha são descritos na Bíblia como animais frágeis, como animais que logo passam, e a andorinha, por exemplo, é símbolo de um animal que nunca está parado, está sempre andando para lá e para cá, e ele só faz o seu ninho quando ele vai chocar os seus ovos para dar um local seguro e aí sim ficar em paz. Então, se esses animais tão frágeis e que representam também a insegurança e o mover-se de um lado para o outro, a procura de um lugar, estão ali na casa de Deus, o salmista também pode encontrar uma habitação segura, conforme o versículo 4. E o habitar a casa de Deus, morar, estar ali vivendo na casa de Deus e vivendo na presença de Deus, faz com que o adorador louve a Deus perpetuamente. E o que é louvar a Deus então? Como nós adoramos a Deus verdadeiramente? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 15. E ali o autor aos Hebreus, ele escreve aos seus leitores como eles deveriam adorar a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, por meio do Senhor Jesus, nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso à comunhão com o Senhor, e por meio desse acesso que nós obtemos pelo Senhor Jesus, então, pela transformação, pela regeneração, nossos lábios são purificados para adorar o Senhor. Então, por isso, ofereçamos a Deus louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o que está no nosso coração? O que habita no nosso coração? Não devem ser palavras ásperas, não devem ser palavras de amargura, mas deve ser o louvor a Deus. Então, como o versículo 2 nos diz que o coração e a carne exultam pelo Deus vivo, esse coração, ele é cheio da palavra de Deus e faz com que o adorador, com que aquele que se achega a Deus o louve perpetuamente. A ideia aqui é um louvar outra vez. Eu louvo a Deus, depois eu louvo de novo e vou louvando, e isso vai sendo algo que acontece frequentemente na minha vida. Eu não devo só adorar aqui na casa de Deus, no momento da adoração, no começo do culto, mas a minha vida deve ser uma vida de adoração e louvor a Deus. A minha vida deve expressar o meu exultar pelo Deus vivo. A minha vida deve expressar a alma que suspira e desfalece pelo Senhor. Então, o ser completo, transformado, deseja estar na presença de Deus e adora a Deus. Como nós estamos constantemente na presença de Deus, como nós estamos sempre diante de Deus, a nossa vida deve ser uma vida de louvor. E aí, qualquer coisa que nós fazemos na vida deve expressar isso. Como o apóstolo Paulo escreveu, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando nós fazemos as nossas tarefas, aquilo que nós precisamos fazer durante a nossa vida, nós estamos adorando a Deus. E a reflexão que fica é, o que eu tenho feito com o meu tempo? Isso leva-me a adorar a Deus ou me leva para longe de Deus? Como eu tenho utilizado aquilo que Deus tem me dado, de mais precioso que é o tempo?
Eu tenho usado as oportunidades para louvá-lo, para desejá-lo, para exultar por ele, ou usado de forma incorreta? Outra coisa que esse primeiro ponto nos leva é a pensar o quanto eu tenho desejado estar na presença de Deus na sua casa. Porque, claro, a salvação, em um aspecto, ela é individual e afeta cada um de nós. Deus opera no nosso interior e nos transforma. Mas a mesma palavra nos mostra a necessidade de nós também estarmos em comunhão, de nós estarmos adorando a Deus. Como eu disse, é um serviço a Deus, o culto. E como que nós podemos professar o nome de Jesus? Como nós podemos louvá-lo perpetuamente com a nossa vida, se nós não também participarmos do culto público, deste serviço ao Senhor, de todo o coração, não somente estar aqui no domingo, mas também adorá-lo com todo o nosso desejo, suspirar e desfalecer por esses momentos em que o povo de Deus se reúne, se congrega para adorar a Deus. Nós não podemos fazer isso em casa. Em casa nós podemos adorar a Deus de forma particular, mas como corpo de Deus, como família de Deus, isso é feito no culto público. Então, qual é o desejo que nós temos de estar na casa de Deus? É o frio que nos impede? É um lugar mais agradável e que traz mais alegria para mim? É a oportunidade de frequentar um clube? E é claro, nós temos momentos em que estamos de férias e viajamos, mas mas isso deve ser frequente? Nós devemos estar ausentes da casa de Deus por qualquer motivo? Nós devemos lembrar e ter o mesmo sentimento que o salmista: quão amáveis são os tabernáculos de Deus, a ponto de nós desejarmos estar aqui. Não somente cumprindo um protocolo, não somente cumprindo uma obrigação, mas estar aqui, suspirante e desfalecendo pelos atos de Deus, desejando estar aqui com a clara visão de que o serviço a Deus que nós prestamos é do povo de Deus reunido na presença de Deus. Ouvir a voz de Deus e responder a Ele. E este é o culto que nós prestamos. O que nos impede de vir à igreja? O que nos impede de estar aqui? E isso nós devemos considerar no nosso coração. A segunda ideia que o texto nos apresenta, os versículos 5 ao 7, é que aqueles que são bem-aventurados são os que têm a força em Deus. Observe na sua Bíblia, versículos 5 ao 7. Bem-aventurado aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então aqui entre os versículos 5 ao 7, o versículo 6, ele faz referência a um vale seco e árido, no qual não há alimento, não há água, não há segurança. E aqui, a palavra traduzida como vale árido se refere a um vale chamado Baca, que é o Vale das Lágrimas. Então, no caminho para Jerusalém, esse era o caminho era o lugar mais difícil da passagem. Então, para aqueles que se dirigiam ao templo e conheciam esse lugar, eles sabiam que o Baca era o lugar seco, em que não havia segurança, não havia alimento, não havia água para beber, era um lugar completamente morto. Só que o que acontece quando Deus acompanha-nos na nossa caminhada? Final do versículo 6, fala que nesse lugar seco é feito um manancial, ou então é feito um açude, um lago, cheio de águas, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Quem pode nos proteger durante a caminhada? Senão o próprio Deus, que o salmista já deixou bem claro, o Deus vivo, que age pelo seu povo. E é por isso então que os versículos 5 e 7 falam que bem-aventurado é aquele cuja força está em Deus, e em cujo coração encontram os caminhos aplanados. Então, na caminhada até o templo, em meio à dificuldade, suspirando por estar na presença de Deus, desejando estar na presença de Deus, quem poderia fazer com que aquelas pessoas chegassem até lá? E o versículo 7, vão indo de força em força, mostram que durante a caminhada,
cada pessoa vai fortalecendo o outro para que ele também consiga chegar ao final. Então, como que nós podemos atravessar o vale árido sozinhos? Não seria possível. E é por isso que, então, Deus é a força do seu povo. E a força que Deus nos dá serve para que nós fortaleçamos uns aos outros e que possamos, assim, todos chegar na presença de Deus. Como o final do versículo 7 mostra, cada um deles aparece diante de Sião. Eles conseguem transpor o caminho e conseguem chegar na presença de Deus no templo. E quando nós pensamos na nossa vida cristã, nós podemos perceber que ela também é um caminhar até a Sião celeste. Abramos em Hebreus capítulo 12, versículos 22 ao 24. Ali o autor aos Hebreus mostra esta realidade, nos mostra que a caminhada da vida cristã é um buscar a Sião celeste, é um caminhar em direção ao local da habitação de Deus. Hebreus capítulo 12, versículos 22 ao 24. Assim diz a palavra do Senhor. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolada no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então perceba que aqui ele coloca o Monte Sião, que é a cidade do Deus vivo, onde estão os anjos, onde há a Assembleia dos Santos, que o Apocalipse fala que é a reunião do povo de Deus que foi salvo pelo sangue do Cordeiro, a igreja dos primogênitos arroladas no céu, e finalmente chegaram ao Deus vivo, juiz de todos. E aí ele faz referência mais uma vez aos espíritos dos justos aperfeiçoados, que já estão habitando com Deus, e a Jesus, que é o mediador da aliança. Então ali, na Jerusalém celeste, o lugar da habitação de Deus, é onde nós encontramos o Cordeiro, nós encontramos os santos justificados e glorificados, e é onde nós habitaremos com Deus. Então nessa nossa caminhada, nós só podemos chegar até o final da caminhada pela força do próprio Deus. Só podemos chegar ao final da jornada seguros, porque Deus nos sustenta e nos guia até ali. E é interessante observarmos que essa segunda metade do versículo 5, lá do Salmo 84, ele fala que os santos que caminham em direção ao céu têm em seu coração caminhos aplanados. Têm em seu coração a palavra de Deus, que faz com que eles andem, mesmo em terrenos pedregosos, em terrenos difíceis, como se estivessem caminhando em terrenos aplanados. Quando nós nos deixamos levar pelo pecado, nós vamos tropeçando. Como o salmista fala, de lugares escorregadios, onde não há segurança e não há um pisar firme. Mas aqueles que caminham com o coração voltado a Deus, pela força do Senhor, encontram caminhos retos e planos, que são os caminhos do próprio Deus. E é importante nós também notarmos da necessidade da força que os crentes dão uns aos outros, da força que cada um de nós dá ao nosso irmão. Abrem em Colossenses capítulo 3, ali o apóstolo Paulo fala a respeito dessa fraternidade, dessa irmandade que caminha junta, que se fortalece, que se sustenta diante da dificuldade. Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E nós devemos perceber aqui que a palavra de Cristo, quando ela habita no nosso coração, ela frutifica. Ela nos ensina o que é a sabedoria. Então, quando Paulo fala para nos instruirmos e aconselharmos uns aos outros, em toda a sabedoria, ou seja, na palavra de Deus.
naquilo que nós aprendemos, naqueles caminhos aplanados do coração. Então é importante que nós não somente nos reunamos, mas também exercitemos a irmandade e o fortalecimento uns dos outros. Instruir, que é ensinar, que é ensinar a palavra de Deus, ensinar a guardar a palavra de Deus e aconselhar quando estamos em dificuldade, quando estamos enfraquecidos. E isso faz parte da caminhada cristã. E então nós devemos considerar, se nós temos exercitado isso na nossa vida, nós temos valorizado a fraternidade da igreja, nós temos desejado, como nós vimos na primeira parte, estar na casa de Deus, para ouvir a voz de Deus, prestar o serviço a Deus, responder a Ele, e também estamos na casa de Deus servindo uns aos outros? Estamos exercitando na nossa vida o discipulado? Que isso significa o discipulado: ensinar a guardar todas as coisas, instruir, acompanhar a pessoa para o crescimento dela. Vão indo de força em força e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Quando nós falamos que somos uma família de Deus, que somos irmãos reunidos neste lugar, nós devemos ter a consciência de que os irmãos não devem se deixar durante a caminhada. Nós não devemos deixar que cada um que está ao nosso lado caminhe sozinho, mas nós caminhamos juntos. Nós passamos pelo vale árido juntos. Nós passamos pelos lugares secos juntos, recebendo a água viva que é o próprio Deus, recebendo o pão do céu do Senhor, nos instruindo, nos aconselhando mutuamente. Então, é necessário nós percebermos que a igreja ela é mais do que um reunir-se, mas ela é uma vida em comunidade. É uma vida do povo de Deus que se fortalece, que se sustenta e que vai dando força uns aos outros na caminhada em direção aos céus. E a terceira coisa que nós vemos nesse texto é que são bem-aventurados aqueles que confiam em Deus. Observe que no versículo 8, o salmista chama a Deus de Senhor Deus dos exércitos e clama a Ele: escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Então o salmista ele clama a Deus para que ouça a sua oração, para que ele possa permanecer na casa de Deus, para que ele possa permanecer em comunhão com o Senhor, vivendo para Deus, agindo para Deus, crescendo para Deus e ajudando seus irmãos para o próprio Deus. E o versículo 9, ele mostra que é uma oração não somente dele, mas é a oração da coletividade. Escudo nosso. Quem pode proteger o seu povo? Quem pode cuidar do seu povo? Os versículos 5 e 7 falaram a respeito da força que Deus dá. E o versículo 9 fala da segurança e da proteção diante dos ataques. E ele nos lembra que o ungido de Deus foi enviado. Aqui no Antigo Testamento, os reis eles representavam ou eram figuras do verdadeiro rei que era Jesus. Então ele ora pelo rei pedindo para que o rei conduzisse o seu povo em segurança, para que o rei fosse um exemplo para o seu povo, assim como depois Cristo conduziu o seu povo à vitória, conduziu o seu povo a Jerusalém celeste. Então o salmista ora: escuta, Senhor, a nossa oração. E quando ele fala, ó Deus de Jacó, ele se lembra das promessas de segurança e proteção. Por que nós podemos ter certeza de que chegaremos a Jerusalém celeste? Porque nós podemos ter certeza de que Deus cuidará de nós. Porque Ele prometeu. Então, quando o salmista ora, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó, ele está dizendo: Senhor, o Senhor prometeu muitas coisas ao seu povo. Guia-nos através disso. Lembre-se de nós, Senhor. E nós podemos perceber ao longo da história bíblica que Deus permanece fiel apesar da apostasia e da indiferença do povo. Quantos relatos existem de proteção e sustento de Deus para um povo que o afastou, que o deixou, que buscava outros deuses, mas Deus permaneceu fiel. Então, na nossa jornada em direção aos céus, são bem-aventurados aqueles que confiam no Deus eterno. E aí o salmista volta nos versículos
no versículo 10, a lembrar do templo. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa de Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Será que o nosso coração exercita esse mesmo sentimento? Nós suspiramos e desfalecemos por estar na igreja, na presença de Deus, servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor com os irmãos? Será que isso está no nosso coração? O desejo de estar na presença de Deus e considerar que um dia na casa de Deus é melhor do que 1000 longe dele? E nós devemos considerar que existem momentos em que nós estamos desfrutando de alegrias e prazer, e são dias que nós desejamos que nunca acabassem. Uma viagem, um passeio. Nós, ao deixarmos aquele lugar, nós pensamos, quando será que eu vou poder voltar para cá? E aí a gente fica contando a história de como foi a viagem para aquele lugar. A gente fala como é bom estar naquele lugar e diz para outra pessoa, vá para lá. Você vai ver como lá é um lugar maravilhoso, como lá é um lugar de alegria, de prazer. Lá tem a melhor comida, as melhores paisagens. Mas muitas vezes nós não temos esse mesmo sentimento pela casa de Deus. Muitas vezes para nós, vir à igreja é apenas o programa do domingo. Domingo de manhã é o dia de eu ir na igreja, então eu vou lá. Mas nós devemos ter o sentimento do salmista, desejar estar na casa de Deus e ter esse tempo, esse momento como algo mais maravilhoso. E o melhor lugar para nós estarmos. E nós devemos lembrar aqui que o salmista, né, os filhos de Corá eram os porteiros da casa, então por isso eles falam que preferiam estar à porta da casa, nem mesmo dentro, do que estar habitando numa tenda da perversidade, né? Ou no lugar em que pode até haver alimento, segurança, conforto, mas que é um lugar que não tem Deus. Um lugar onde Deus não é adorado, um lugar onde a perversidade prospera. Então o salmista diz, eu prefiro estar na porta da casa de Deus, não preciso nem entrar lá, do que estar habitando num lugar onde o nome de Deus é desprezado e rejeitado. E aí ele conecta isso ao versículo 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Aqui é o único lugar no Antigo Testamento onde Deus é chamado diretamente de sol. E o sol, então, nós podemos pensar naquele que nos dá a luz, que dá a vida às plantas, que nos dá o alimento, portanto. E é dito também em Isaías que na Nova Jerusalém não vai precisar nem de sol nem de lua, porque Deus será a nossa luz constantemente. Então, nesse mesmo sentimento, nessa mesma ideia, o salmista sabe que tudo aquilo que ele precisa para a sua vida, para alimento, para segurança, para proteção, é o próprio Deus. Que não somente dá a vida e o alimento, mas é o escudo que protege. É aquele que dá graça e que dá glória ao seu povo e que dá todas as coisas boas, que não recusa nenhum bem àqueles que andam retamente. No versículo 6 foi dito que quando o justo caminha num lugar árido, as bênçãos de Deus cobrem aquele lugar de forma que um lago é formado de bênçãos. E aqui de novo ele fala que o bem de Deus inunda o seu povo, cai sobre o seu povo, de modo que eles são abençoados e recebem todas as bênçãos do próprio Deus. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra e nem mudança, nem sombra de variação, nem mudança. Porque Deus promete ao seu povo sustento, segurança e proteção, e Ele o faz. E aí então o salmista conclui, diante desse cenário, de um Deus que é escudo, que ouve as nossas orações, que age de acordo com as suas promessas, que é o nosso sol, que é a nossa segurança, que dá graça e glória, que dá todo o bem ao seu povo. Ele diz, Senhor dos exércitos, feliz ou bem-aventurado é aquele que em ti confia. Como eu disse, em quem nós podemos confiar de que chegaremos em segurança a Jerusalém Celeste?
No próprio Deus. Em quem nós podemos confiar que receberemos bênção, sustento, alimento e todas as coisas que necessitamos? No próprio Deus. Então, bem-aventurado é aquele que confia que Deus pode nos sustentar e pode nos guiar. Então, o Salmo 84, ele nos mostra, em primeiro lugar, o que é habitar com o Senhor. O que é estar com o Senhor cada dia da nossa vida, que é o melhor lugar que nós podemos estar. Que desfrutar da presença de Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Que estar com Deus é fundamental e é aquilo que deve trazer alegria ao nosso coração. Em segundo lugar, o Salmo também nos ensina a desejar estar na casa de Deus em comunhão uns com os outros, para recebermos a bênção que Deus derrama sobre o seu povo na comunhão dos santos. Ao mesmo tempo em que cada um de nós é fortalecido pelo próprio Deus, nós também fortalecemos uns aos outros. Uma das formas que Deus usa é a nossa vida. Por meio da nossa instrumentalidade, Deus fortalece os irmãos. Então, nós devemos considerar o quanto temos exercitado isso. O quanto nós desejamos estar na casa de Deus, para estar na presença dEle juntamente com o povo de Deus. E o quanto nós temos desejado o bem dos nossos irmãos, com o sustento e a segurança, para que cada um de nós vá indo de força em força, sustentados pelo próprio Deus. E em terceiro lugar, na comunhão fraternal, nós recebemos as bênçãos de Deus e desfrutamos daquilo que o Senhor nos dá. Qual é o lugar que mais te dá alegria estar? Qual é o lugar onde seu coração se alegra de estar? Como eu perguntei no começo, onde você queria estar agora? Aqui, cultuando a Deus, na presença dEle, ou o seu coração queria estar em outro lugar? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Considerar que Deus é o maior bem que nós possuímos na vida. E por mais que nós nunca tenhamos esse tipo de conforto de viajar para onde sempre quisemos, ter o que sempre quisemos, ainda que estejamos caminhando no meio de um vale seco e árido sem nada, se nós estivermos com Deus, vivendo retamente, sendo achados justos, isso nos basta. Que nós possamos, meus irmãos, desejar estar na casa de Deus, possamos desejar estar em comunhão com o Senhor, encontrar uma casa segura no Rei e no Senhor Deus. Que Ele nos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é maravilhosa e fortalece a nossa alma, o nosso coração. A Tua palavra também nos confronta, Senhor, nos leva a pensar na nossa vida. E nesse momento, Senhor, a considerar esse salmo, nós colocamos diante do Senhor as nossas fraquezas, Senhor, que nem sempre nós desejamos estar na Tua presença de todo o coração. Nem sempre o nosso coração está aqui no serviço ao Senhor. Nem sempre o nosso coração se alegra de estar diante dos Teus átrios. Mas nós pedimos a Ti, Senhor, misericórdia e clamamos para que o Senhor transforme nosso coração, transforme o nosso interior, Senhor, para que cada momento em que estamos na Tua presença seja um momento de maior alegria. Que ao sairmos por essas portas, nosso coração, a nossa carne deseje o momento em que estaremos de novo reunidos. Que o nosso coração anseie pelos atos do Senhor novamente. Anseie por estar na Tua presença outra vez. Senhor,
Nós somos gratos por esta maravilhosa oportunidade. Nós somos gratos porque o Senhor nos convoca e derrama a tua bênção sobre o teu povo. Nos ajuda também, Senhor, a nos fortalecermos, nos instruirmos, a agirmos para que cada um de nós caminhe saudável e firme em direção à tua glória. É o desejo do nosso coração. E clamamos, Senhor, por força, porque nós somos fracos e precisamos de ti. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém.